Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas agulhas prateadas sobre a mansão Sinclair, que brilhava sob os postes de luz como um castelo atemporal. Lá dentro, Edward Sinclair, um milionário renomado por sua perspicácia nos negócios e impecável discernimento empresarial, relaxava após horas de reuniões tensas, saboreando o silêncio. Sua esposa, Vanessa, elegante e refinada, preparava o jantar com um sorriso que poderia enganar qualquer um, exceto aqueles que observassem com atenção. A mesa estava posta com um luxo raro, porcelana fina, cristais cintilantes, velas cuja luz dançava nas paredes cobertas com pinturas de antigos mestres. O aroma dos pratos delicados preenchia o ambiente, mas havia algo estranho, quase imperceptível no ar. Uma tensão sutil que nem os funcionários nem Edward pareciam notar. Nas sombras do beco adjacente, Malik, um jovem sem teto de olhos penetrantes, observava a mansão. Havia várias semanas que ele notara movimentos estranhos na residência, e naquela noite, algo o alertara. Ele vira Vanessa colocar algo no copo do marido. Um arrepio de medo percorreu sua espinha. Malik sabia que não podia simplesmente ficar parado assistindo. Para ele, cada segundo contava. Respirou fundo e, tremendo na chuva, caminhou em direção à entrada principal, determinado a salvar a vida do homem que nunca tinha visto. Lá dentro, Edward ergueu o copo, alheio ao perigo iminente, sorrindo para a esposa, que retribuiu o olhar com fingida ternura. O momento parecia perfeito, congelado na luz de velas, até que Malik irrompeu, encharcado e ofegante, com os olhos cheios de gravidade. E Sr. Sinclair, não beba. Sua vida está em perigo. Um silêncio sepulcral se fez ouvir. Edward, inicialmente incrédulo, sentiu o coração disparar. Naquela mansão luxuosa, cercada de opulência e segurança, a ameaça vinha de onde menos esperava. Um jovem sem teto, vestido com trapos e encharcado pela chuva, acabará de mudar o rumo de sua vida com poucas palavras. Esta noite, Edward descobriria que riqueza e poder não protegem contra a traição. Mas às vezes, a coragem surge dos lugares mais inesperados. Edward Sinclair piscou, ainda incrédulo, enquanto Malik o puxava pelo braço em direção à porta. A luz bruxuleante das velas contrastava fortemente com a escuridão úmida lá fora. O vento gélido açoitou seu rosto enquanto ele percebia que cada segundo contava. Mas, como? Edward gaguejou com o coração acelerado. Não há tempo para explicações, respondeu Malik com voz firme mas apressada. Você precisa sair de casa agora. As gotas de chuva transformaram a calçada em uma torrente escorregadia. Edward, em seu terno de 3 peças, escorregou e quase caiu várias vezes. Malik o ajudou, guiando seus passos com uma precisão surpreendente para alguém que nunca havia pisado naqueles bairros luxuosos. Sua esposa, o que ela fez? Perguntou Edward em pânico. Eu a vi preparando algo no seu copo. Veneno, sussurrou Malik. Não sei exatamente o que é, mas pode te matar em minutos. Edward sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele jamais imaginara que sua vida pudesse ser ameaçada em sua própria casa, pela mulher que amava. Mas a determinação nos olhos de Malik não deixava margem para dúvidas. Ele estava dizendo a verdade. Finalmente chegaram à rua, onde a chuva torrencial quase abafava o som de seus passos. Edward olhou em volta. Nenhum vizinho à vista, nenhum transeunte para ajudá-los. Todo o luxo, os guardas, as câmeras, nada era inútil contra essa ameaça invisível e íntima. Malik olhou para o relógio enferrujado em seu pulso e murmurou. Precisamos encontrar um lugar seguro para esperar isso passar. Ela pode estar procurando por você, ou ligar para alguém. Edward assentiu com a cabeça. A mente a mil percebeu que acabará de descobrir uma dura verdade. Num mundo de riqueza e poder, a vida pode mudar em uma fração de segundo. E não seria seu dinheiro, seus guardas ou sua sofisticada proteção que o salvariam, mas sim aquele jovem sem teto que ele ignorara 1000 vezes. Sob a chuva torrencial, eles desapareceram nas sombras das ruas desertas, cada um ciente de que aquela noite seria o início de uma reviravolta total em suas vidas. Depois de correrem na chuva, Malik conduziu Edward para um beco estreito e escuro, onde os prédios pareciam se inclinar como se os protegessem. Ali uma pequena porta de metal enferrujada dava para um prédio antigo e abandonado. Malik a abriu e os 2 homens entraram, encharcados e ofegantes. Está aqui, disse Malik, enxugando a água do rosto. Não tenho certeza, mas pelo menos está seguro por enquanto. Edward olhou em volta. O lugar era minúsculo, empoeirado e cheio de caixas vazias, mas pela primeira vez desde aquela noite, ele se sentiu seguro.
Sentou-se num banco velho, ainda abalado pelo medo. Como você sabia? Perguntou ele com a voz trêmula. Como você viu isso? Malik respirou fundo e começou a contar sua história. Estou neste bairro há algumas semanas. Tenho observado você, não para te fazer mal, eu juro. Vi sua esposa agindo de forma estranha, principalmente esta noite. Quando ela colocou o líquido no seu copo, eu entendi, eu não pensei, só vim para te salvar. Edward olhou para ele, impressionado apesar do medo. Ele jamais imaginaria que a verdade viria de um jovem sem teto, invisível para todos. E agora? Perguntou Edward com a voz grave. Se ela descobrir que eu saí, ela vai ficar preocupada, ou pior, tentar te encontrar. Temos que ser discretos e encontrar uma maneira de provar o que ela fez, disse Malik, determinado. Enquanto os dois homens conversavam, Edward sentiu a raiva crescer dentro de si. A traição de Vanessa era amarga, mas ele também entendia que sua vida havia sido salva por alguém que provavelmente ignorara a vida inteira. A ironia não lhe escapava. Em um mundo onde o dinheiro compra tudo, fora o instinto de um sem-teto que fizera toda a diferença. Malik observou Edward atentamente. Eu vou te ajudar a se proteger, mas você precisa ter cuidado. Ela é perigosa e sabe como manipular os outros para atingir seus objetivos. Edward assentiu com a cabeça, o coração acelerado. Ele sabia que aquela noite era apenas o começo. O confronto com Vanessa era inevitável, e agora ele precisava de um aliado improvável para sobreviver e descobrir toda a verdade. Nesse refúgio escuro e úmido, nasceu um laço inesperado entre o milionário e o jovem sem-teto, um laço de sobrevivência, confiança e uma batalha silenciosa contra a traição que havia se infiltrado na vida de Edward Sinclair. O abrigo improvisado cheirava a mofo e poeira, mas Edward e Malik estavam concentrados. O medo deu lugar a uma determinação silenciosa. Edward, ainda encharcado, sentou-se em uma caixa de papelão velha e começou a pensar em voz alta. Se eu ficar aqui, Vanessa pode perceber que eu fui embora, e ela é capaz de tudo para concluir seu plano. Precisamos agir rápido. Malik assentiu com a cabeça. Exatamente. Mas precisamos ser estratégicos. Ela conhece você, sua casa, seu círculo de conhecidos. Precisamos de provas. Sem provas, ninguém vai acreditar em uma pessoa sem teto. Edward ergueu os olhos, impressionado com a lucidez de Malik. Você tem razão. Mas como posso fazer isso? Meus funcionários me respeitam, mas minha esposa é astuta. Malik deu um leve sorriso. Vamos observá-la. Conheço alguns lugares seguros onde podemos segui-la discretamente. E acima de tudo, teremos que filmar ou gravar o que ela fizer. A verdade precisa falar por si mesma. Os dois homens elaboraram um plano rápido, porém preciso. Observação discreta. Edward deveria retornar à janela do abrigo para monitorar as passarelas e as visitas de Vanessa passam despercebidas. Coleta de provas. Malik possuía um telefone com câmera escondida, pronto para gravar tudo. Comportamento suspeito. Segurança. Eles tiveram que permanecer escondidos e evite todo contato com os funcionários da casa, que podem ser manipulada por Vanessa. Contatar aliados. Edward está considerando amigos de confiança na polícia e na mídia, mas ele teve que aguarde até termos provas concretas. A chuva intensificou-se lá fora, batendo com força no metal do abrigo num ritmo ameaçador. Edward respirou fundo e percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Você mudou minha vida esta noite, Malik, disse ele sinceramente. Eu não te conhecia e mesmo assim, você me salvou. Malik desviou o olhar, humilde. Eu só faço o que é certo. E agora, é hora de a justiça ser feita. Ao longe, as luzes da casa do Sinclair brilhavam através da chuva como olhos vigilantes. Vanessa não fazia ideia de que, pela primeira vez, alguém a observava com tanta atenção. A perseguição silenciosa havia começado. Esta noite, Edward compreendeu que riqueza e poder nem sempre são suficientes para proteger contra a traição, e que, às vezes, a lealdade e a coragem vêm dos lugares mais inesperados. A noite havia caído várias horas antes. Edward e Malik permaneciam encolhidos no esconderijo, observando a casa do Sinclair através de uma pequena e estreita janela. Cada movimento de Vanessa parecia amplificado pela ansiedade de Edward. Olha ali, murmurou Malik, apontando para a sala de estar. Ela pega alguma coisa na cozinha e coloca num copo, exatamente como hoje à noite. Edward sentiu o coração apertar. A sombra da traição estava se tornando palpável. Ele pegou o celular, mas Malik fez um sinal para que ele fosse discreto. Ainda não. Precisamos registrar toda a cena. Se tivermos pressa, ela pode ficar desconfiada. Eles esperaram pacientemente, cada minuto parecendo durar uma eternidade.
Vanessa parecia agir com uma precisão perturbadora, verificando gavetas e armários como se estivesse preparando um ritual silencioso. Finalmente, ela despejou o conteúdo de um pequeno frasco em um copo e o colocou sobre a mesa. Malik discretamente apertou o botão do celular, registrando a cena em vídeo. Perfeito, Malik sussurrou. Essa é a prova que precisávamos. Edward assistiu ao vídeo na tela, incrédulo e furioso. Era exatamente disso que eu tinha medo. Ela poderia ter me matado. E ela jamais deve saber que vimos isso, alertou Malik. Caso contrário, ela poderá destruir tudo. Para garantir a preservação das provas, Malik sugeriu transferir o vídeo para um pendrive que eles esconderam no abrigo. Em seguida, planejaram o próximo passo: confrontar Vanessa publicamente ou alertar a polícia com provas concretas, mas sem colocar Edward em perigo. Enquanto conversavam, um ruído repentino vindo do beco os fez paralisar. Passos rápidos, vozes, alguém se aproximava do abrigo. Edward sentiu a adrenalina subir. Cada segundo contava. Mantenha calma, murmurou Malik. Precisamos saber se é ela ou alguém próximo a ela. Eles se aproximaram lentamente da janela e viram um veículo preto parar em frente à mansão. Uma figura saiu do carro, vestida com um casaco escuro, e caminhou com confiança em direção à casa. Ela já está se mexendo, disse Edward com a voz tensa. Precisamos acelerar o passo. Naquela noite, Edward percebeu que a batalha por sua vida estava apenas começando. A traição de Vanessa não foi um incidente isolado. Tratava-se de um plano frio e calculado. Mas graças a Malik, ele agora tinha um aliado disposto a tudo para descobrir a verdade. O refúgio parecia ainda mais sufocante naquela noite, mas Edward e Malik não podiam se dar ao luxo do cansaço. A chuva havia parado, dando lugar a uma leve neblina que envolvia a mansão Sinclair. Cada movimento lá dentro era agora crucial. Escute, disse Malik seriamente. Não podemos agir de forma aleatória. Temos que pegá-la em flagrante, mas de um jeito que ninguém possa contestar as provas. Edward assentiu com a cabeça, o rosto contorcido de angústia e raiva. Ele sabia que precisava manter a calma. Vanessa era astuta, manipuladora, e cada passo em falso poderia ser fatal. Malik tirou de sua bolsa uma pequena câmera espiã e microfones em miniatura. Vamos instalar esses dispositivos no seu escritório e na cozinha. Assim poderemos gravar tudo o que ela fizer, sem que ela desconfie de nada. Edward tremia levemente enquanto montava o equipamento. A tensão no ar era palpável. Cada gesto parecia carregado de consequências. E se ela descobrir que estamos sendo vigiados? Murmurou Edward, preocupado. Ela não vai saber de nada, respondeu Malik. Mas temos que agir rápido. Ela já mostrou que pode ser perigosa. Após uma longa hora de preparativos, tudo estava pronto. Edward e Malik se retiraram para um canto seguro do abrigo, prontos para observar e registrar tudo. Alguns minutos depois, Vanessa entrou no escritório, fingindo procurar documentos, mas na verdade, preparou um novo copo, aparentemente despejando algo invisível nele. Essa é a nossa chance, murmurou Malik, ativando discretamente a gravação. Edward sentiu a raiva crescer dentro de si. As evidências eram esmagadoras. Vanessa estava disposta a tudo para prejudicar o marido e desta vez, ele tinha provas irrefutáveis para impedi-la. Quando Vanessa estava prestes a sair do escritório, Edward se inclinou na direção de Malik. E desta vez vamos surpreendê-la. Ela não vai saber o que está por vir. E nas sombras, os dois aliados observavam, com os corações palpitando, sabendo que o momento do confronto se aproximava. Naquela noite, a sombra da traição finalmente seria revelada, e Edward Sinclair retomaria o controle de sua vida, graças a uma coragem inesperada que surgiu do lugar mais improvável. As horas passaram, mas Vanessa não suspeitava de nada. Contudo, uma leve preocupação começou a surgir em seus olhos. Seu plano parecia perfeito, mas um detalhe a intrigava: seu marido não havia se comportado como de costume naquela noite. No esconderijo, Edward e Malik observavam cada movimento através da câmera espiã instalada no escritório. Edward, ainda tremendo de adrenalina, murmurou. Ela está desconfiada, eu sinto isso. Sim, respondeu Malik, concentrando-se. Seus movimentos são mais rápidos, mais precisos. Ela está testando o ambiente. Se cometermos um erro agora, tudo pode dar errado. Vanessa voltou para a cozinha, passos leves, olhando em volta. Edward sentiu o coração afundar. Cada movimento dela confirmava que ela estava calculando tudo com perfeição. Ela não deixaria nada ao acaso. Precisamos estar preparados, sussurrou Malik. Se ela descobrir as câmeras ou os microfones, tudo estará perdido. Edward assentiu com a cabeça. Sua raiva fervilhava.
mas ele sabia que precisava controlá-la. O medo e a fúria precisavam ser canalizados para transformar essa traição em justiça. Vanessa, por sua vez, começou a notar detalhes incomuns, um leve movimento de objetos, um brilho estranho na mesa, nada concreto, mas o suficiente para semear a dúvida. No abrigo, Malik sussurrou. Ela está começando a suspeitar de algo. Precisamos agir agora ou ela encontrará um jeito de nos enganar. Edward respirou fundo. Sabia que o confronto se aproximava, que a verdade viria à tona, mas o momento tinha que ser perfeito. Se fosse cedo demais, Vanessa poderia escapar ou destruir as provas. Se fosse tarde demais, Edward continuaria sendo a presa em sua própria casa. Os dois homens então elaboraram sua estratégia: fazer Vanessa acreditar que tudo estava correndo conforme o planejado, enquanto reuniam as provas para que, no momento decisivo, não houvesse escapatória. A tensão era palpável. Dentro da casa dos Sinclair, a sombra da traição pairava pesada e lá fora, no refúgio escuro, a luz da verdade estava prestes a irromper. Naquela noite, Edward percebeu que não era mais apenas um milionário manipulado, mas um homem pronto para retomar o controle de sua vida, com um aliado vindo do lugar mais improvável. O amanhecer se aproximava, tingindo o céu com um brilho frio e acinzentado. No abrigo, Edward e Malik examinavam as gravações. Cada movimento de Vanessa era capturado com uma precisão perturbadora. Edward sentia uma raiva reprimida fervilhando dentro de si. Era hora de agir. É agora ou nunca, disse Malik, com expressão séria. Ela começou a suspeitar de algo, mas não sabia exatamente o que. Edward assentiu com a cabeça. Respirou fundo e murmurou. Ela vai pagar pelo que tentou fazer comigo. Com cuidado, eles retornaram à mansão, aproveitando a névoa da manhã para permanecerem invisíveis. Malik conduziu Edward até a porta dos fundos, onde sabia que a segurança era mínima. Cada passo parecia ressoar como uma batida de tambor no coração de Edward. Eles entraram no escritório em silêncio. Vanessa, concentrada em um arquivo, não percebeu nada. Edward, trêmulo, mas determinado, deu um passo à frente e bateu com a mão na mesa. Vanessa, pare agora mesmo. Ela deu um pulo, com os olhos arregalados de surpresa e raiva. Edward? O que? O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou. Eu sei de tudo, disse Edward, com a voz trêmula, mas firme. O veneno, as mentiras, suas intenções, tudo. Vanessa recuou em choque, mas sua natureza calculista rapidamente assumiu o controle. Você está louco. Como ousa me acusar? Edward pegou o celular e mostrou o vídeo gravado por Malik. Vanessa empalideceu ao ver o conteúdo. Cada gesto, cada ação, documentada e irrefutável. Como? Ela murmurou com a voz embargada pelo medo e pela agitação. Um amigo inesperado salvou minha vida, disse Edward, olhando para Malik. Graças a ele, eu sei de tudo. E você responderá por seus atos. Ao perceber que seu plano havia falhado, Vanessa tentou escapar, mas Malik, rápido e preciso, bloqueou a saída. Edward sentiu uma fria satisfação. A mulher que tentara traí-lo agora estava impotente diante da verdade e da justiça iminente. Chame a polícia, ordenou Edward, calmo, mas autoritário. Ela não vai embora sem dar explicações. Naquele escritório silencioso, o confronto pôs fim às mentiras. A traição de Vanessa acabará de ser revelada, e Edward compreendeu que, por vezes, os aliados mais improváveis podem mudar o rumo de uma vida. A polícia chegou rapidamente após a ligação de Edward. Vanessa, agora aterrorizada, foi escoltada para fora da mansão. Os policiais colheram depoimentos, examinaram as evidências e confirmaram que o plano de envenenamento era real e estava documentado. Edward, de pé em seu escritório, sentiu uma mistura de alívio e exaustão. Seu olhar recaiu sobre Malik. Não sei como te agradecer, disse ele com a voz repleta de gratidão. Simplesmente viva sua vida, respondeu Malik sem rodeios. Certifique-se de que o que acabou de acontecer não tenha sido em vão. Vanessa foi detida. Os investigadores descobriram rapidamente que ela havia premeditado o envenenamento, e seus motivos financeiros e pessoais foram expostos. A mídia, alertada por Edward, começou a noticiar o caso. O escândalo estourou. A esposa do milionário tentará matar o marido para se apoderar de seus bens. Nas sombras, Malik permanecia discreto, preferindo desaparecer na cidade. Mas para Edward, ele se tornará muito mais do que apenas um salvador. Ele era um símbolo de que, às vezes, a coragem e a lealdade vêm daqueles que mais subestimamos. Edward tomou uma decisão importante. Nunca mais permitirei que a traição entre na minha vida, murmurou ele. E farei com que Malik seja reconhecido pelo que fez. Nas semanas que se seguiram, Edward dedicou-se a reconstruir sua vida.
Reforçou suas proteções, reavaliou seus relacionamentos e estabeleceu um novo vínculo com Malik, que se tornou seu confidente e aliado discreto. A traição de Vanessa deixou cicatrizes, mas também revelou uma verdade essencial: a riqueza não protege contra a traição, e a coragem pode vir dos lugares mais inesperados. Os dias seguintes foram intensos para Edward Sinclair. Entre entrevistas com a mídia, processos judiciais contra Vanessa e a proteção de seus bens, ele percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Cada decisão agora precisava ser cuidadosamente ponderada e cada relacionamento reavaliado. Malik, um aliado leal, permaneceu ao seu lado, discreto, mas indispensável. Precisamos proteger suas contas e seus negócios, disse Malik certa noite, examinando os documentos na mesa de Edward. Vanessa foi presa, mas ela tinha possíveis cúmplices. Precisamos evitar qualquer vazamento de informações e bloquear seus bens. Edward concordou. Advogados e especialistas financeiros foram alertados. Malik também se ofereceu para revisar o sistema de segurança digital da mansão e das empresas, usando seus contatos na indústria de tecnologia. Ninguém poderá inserir ou remover informações confidenciais sem o nosso conhecimento, explicou Malik. Entretanto, Edward começou a pensar em como agradecer publicamente a Malik sem colocá-lo em perigo ou se meter em problemas. A ideia germinou. Ele poderia oferecer um emprego estável e uma chance de reconstruir sua vida ao homem que o havia salvado. Você salvou minha vida, Malik. Você merece muito mais do que minha gratidão, disse Edward certa manhã. Quero que você trabalhe comigo, oficialmente. Malik hesitou, mas o olhar sincero de Edward o convenceu. Era mais do que um emprego. Era uma nova vida, um novo começo. A tensão com Vanessa deu lugar a uma determinação silenciosa. Edward entendia que riqueza e poder podiam proteger, mas que lealdade e coragem continuavam sendo os verdadeiros escudos em um mundo cheio de traições. Assim, a casa dos Sinclair, outrora palco de perfídia, tornou-se o centro de uma reorganização estratégica e de uma aliança improvável, mas sólida, entre o milionário e o jovem que mudará sua vida. O julgamento de Vanessa foi rápido e amplamente divulgado. As provas reunidas por Malik, juntamente com os depoimentos das testemunhas e os documentos, tornaram sua culpa inegável. Os juízes a condenaram a vários anos de prisão por tentativa de envenenamento e traição. Edward Sinclair, embora abalado pela traição da mulher que amava, sentiu um imenso peso sair de seus ombros. Ele havia sobrevivido, recuperado o controle de sua vida e, acima de tudo, descoberto o valor da coragem pura e altruísta. Malik, agora oficialmente empregado por Edward, ocupava uma posição estratégica na segurança e nos assuntos pessoais do milionário. Mas mais do que seu papel profissional, ele se tornará um amigo e conselheiro valioso, aquele que mudará o destino de Edward em uma única noite. Certa noite no escritório da mansão, Edward olhou para a cidade através das imensas janelas e disse: "Sabe, Malik, naquela noite achei que tudo estava perdido. Mas graças a você, descobri uma verdade essencial. Coragem e lealdade não se compram, elas vêm dos lugares mais inesperados." Malik sorriu modestamente. "Não foi nada, senhor. Eu apenas fiz o que tinha que fazer." "Não", disse Edward com firmeza. "Você salvou minha vida. Salvou minha família, minha reputação, meu futuro. Para mim, isso vale mais do que todo o ouro do mundo." Nas semanas que se seguiram, Edward fortaleceu seus negócios, melhorou a segurança de sua família e criou uma fundação para ajudar jovens problemáticos. Inspirado pelo exemplo de Malik, a traição de Vanessa deixou cicatrizes, mas também revelou verdades profundas e alianças improváveis. Para Edward, essa história foi uma lição de vigilância, gratidão e resiliência. Para Malik foi o início de uma nova vida, repleta de oportunidades e dignidade restaurada. E nesta mansão, outrora marcada pelo perigo e pela traição, a justiça, a amizade e a lealdade finalmente encontraram o seu lugar de direito, transformando a noite de terror num renascimento inesperado para duas vidas unidas para sempre pela coragem e pela verdade.